Está começando o Store Talks Política, onde trazemos especialistas, políticos, prefeitos, candidatos, pré-candidatos, para trazer um papo descontraído para você que está aí do outro lado, entender um pouquinho mais e votar melhor nas próximas eleições, aproveitando esse momento de eleições municipais que teremos esse ano. Não esquece de curtir, compartilhar, marcar o teu amiguinho aqui para conhecer os candidatos, os partidos e um pouco mais de como funciona a política no município, na nossa cidade, que é o que está mais próximo da nossa realidade. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. E hoje estamos aqui com um experiente político, hoje presidente do Partido Republicano. Isso, Vanderlei Giangrossi. Muito obrigado, Vanderlei Giangrossi, pela aceitar o nosso convite e bater um papo aqui, trazer um conteúdo. Esperamos que possamos contribuir com a população aí e eleger melhores candidatos esse ano. Exato, a consciência é fundamental para que as pessoas possam escolher bem, né? E não serem enganadas, iludidas por falsas promessas, mas ter consciência do que é necessário e o que é preciso para que a gente possa ter uma política saudável, né? E ter pessoas escolhidas com qualidade para que possam nos representar. Isso aí, muito obrigado mais uma vez. Vanderlei, você tem uma carreira aí na política bastante extensa, passou por várias cidades. Então, conta um pouquinho aí da sua trajetória, como foi entrar na política, até onde você chegou, os percalços, conta um pouco da história aí pra gente. Ah, sim, eu me lembro que em 1988, por conta da escola, né, meu professor acabou sendo candidato a vereador aqui em Piracicaba. Você é piracicabano? Sou piracicabano, nasci em Piracicaba, minha história aqui, né, a minha origem, né, antes da política, eu fui guarda-mirim aqui em Piracicaba. Ah, legal. Sim, tive uma participação de 1978 até 83, fui guarda-mirim. Estudei aqui no Instituto Baronesa de Resende, né, antes disso, né, de 73 a 77, né, aí eu fui estudar à noite, trabalhar durante o dia, né, que eu era guarda-mirim, e além da fardinha, né, ainda trabalhava em empresa, né, que era no IAA Plano Açúcar, que é o Instituto do Açúcar do Álcool, que era uma estatal do governo federal, que era a base aqui era em Piracicaba, né, então foi muito importante essa base que eu tive, né, de formação, né? Nessa também, na escola, que a gente aprende muita coisa, que foi o início da política, né? A política, em 88, teve eleições aqui em Piracicaba municipais, e meu professor era candidato a vereador e saiu a gente ajudá-lo, né? Vamos ajudar o professor. Convocou os alunos, vamos me ajudar, e a gente foi a primeira experiência. Legal. Que foi extremamente interessante. Eu me lembro que o distrito de Saltinho ainda era distrito de Piracicaba, era colégio eleitoral aqui de Piracicaba, e foi uma eleição muito interessante, onde naquela época o prefeito José Machado foi eleito e a gente ajudou a participar dessa campanha. Foi muito interessante, esse processo todo. Foi início de tudo, né? Foi muito interessante. O primeiro contato com a política. O primeiro contato com a política foi esse. Foi extremamente importante para mim. E aqui em Piracicaba você chegou a concorrer a algum cargo? Não, em Piracicaba não cheguei a concorrer, né? Nem participar, nem... Naquela época que eu poderia até ter participado, acabei não me envolvendo. Somente agora que nós estamos voltando, depois do trajeto de passar por São Paulo, em Minas Gerais, Ribeirão Preto, esse trajeto, essa experiência que está trazendo, vou regressando para Piracicaba novamente, trazendo experiência para ver se a gente consegue contribuir com o município nesse ano. Legal. E você foi para São Paulo, seu primeiro cargo, de fato, você foi eleito, foi em São Paulo como vereador? São Paulo, quando eu fui para lá, né, em 99, para poder participar das eleições, né, nós fizemos um trabalho que foi muito interessante, né, a eleição é muito difícil, né, porque lá eram 11 milhões de habitantes naquela época, 7 milhões e meio de eleitores, era um universo muito grande, um município onde a gente vê que o teto de vereadores eram 55 vereadores, quer dizer, a representatividade muito grande, né? Muitos candidatos, né? Naquela época... Imagina, isso é um absurdo de gente ali. Imagina só, cada partido poderia lançar uma vez e meia o número de cadeira, então chega a 83 candidatos por partido. Então imagina você colocar cerca de 25 partidos lançando 83 candidatos, aí você vai ter uma ideia de mais ou menos quantos candidatos disputaram as eleições, e sem contar as figuras, né? Figuras naquela época, nós tínhamos o Dr. Enéas, né, que era uma figura, né, um ícone na política, hoje é reconhecido. Naquela época era só chacota, né? Hoje não estava recuperando os vídeos dele. Você vê que o que ele falava hoje tem muito sentido. Muito sentido, todo sentido. Né? Então, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, né, então ele, né,
Eu me lembro que ele impulsionou, aí foi até interessante que a Câmara Municipal de São Paulo acabou elegendo 2 vereadores, né? A doutora Vanir e o Baratão, né? Baratão. Exato. Eu fui o menos votado da Câmara Municipal com 2.013 votos. Então, imagine, o mais votado teve 230 mil votos e o menos votado 2.013. Hoje, na regra, na lei, jamais entraria, né? Pelo menos ter 10% do coeficiente eleitoral voluntariado dentro. Mas foi uma eleição muito difícil. A gente acabou participando, acabei me tornando o 16º vereador mais votado da cidade, né? Com 32.432 votos. O partido fez 3 vereadores e foi uma disputa muito interessante, né? Então essa eleição foi diferenciada. Cara, que legal. Eu imagino que na Câmara de São Paulo o aprendizado foi gigantesco. Né? Gigantesco, né? Por conta das pessoas que estavam lá, né? Estava comentando aqui no nosso intervalo, né? O Rogério Farada, que era o advogado do Ratinho, estava lá, né? A doutora Vanir, que era uma pessoa interessante, o José Eduardo Martins Cardoso, que foi ministro da Justiça, né, também, né? Uma pessoa extremamente interessante, o Ricardo Montoro, filho de Franco Montoro, né? Então, pessoas, o Coronel Erasmo Dias, então, pessoas extremamente interessantes, onde nós pudemos também aprender demais com eles, né? Os valores políticos, né? É uma escola tremenda e pessoas que tinham conhecimento e a gente aprendeu demais. Que legal, né? E essa experiência você conseguiu levar para outras câmaras que você acabou participando? Sim. Daí teve... O mandato foi muito interessante, né? Porque a gente acabou a entender o que significava o legislativo, né? Mas eu confesso a vocês que um detalhe... Quando eu fui eleito, no dia que eu fui eleito, todo mundo fez festa. E eu fui eleito, todo mundo fazendo festa, eu botei a mão na cabeça e disse assim, meu Deus. Onde eu me enfiei? Eu fui eleito. E agora, o que é que eu vou fazer? Porque eu não entendia muito do legislativo, né? Não sabia muito o que era. Isso aí, fui eleito, e agora? Exato, é uma palavra muito interessante. Bom título de livro aí. Exato. É o título da thumb já. Com certeza. Né? Fui eleito, e aí? O que eu vou fazer? E foi muito interessante, né? Tomei 2 atitudes, né? Primeiro fui para esse vestibular para poder estudar, para poder me capacitar, fui fazer curso de Direito, e quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu pedi para o diretor da Câmara Municipal, né? Cheguei até ele e falei, olha, eu preciso de um grande favor, eu preciso que você nos ensine o legislativo, como que funciona o parlamento. Aí eu transformei meu gabinete em uma sala de aula, coloquei todos os meus assessores com um caderninho na mão e aprendi como funcionava o legislativo, né? Os princípios. Isso que ano foi? Isso já foi em 2001, né? Eu assumi o mandato em 2001 e a gente foi aprender como funcionava o legislativo, né? Que as comissões pertinentes, como funcionavam as comissões, que era a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Educação, de Cultura, várias comissões que existiam e por que existiam as comissões, a necessidade das comissões, porque era necessário passar os projetos pelas comissões, sendo avaliado, estudado, votado nas comissões para depois ir para o plenário e ser votado pelos parlamentares. Isso significa que quando o projeto ia para o parlamento, quer dizer, já estava praticamente decidido, já ia até mesmo lá o relatório, né, para aprovação. Se não era aprovado, já ficava por lá, né? Se não era aprovado, se não era constitucional, era ilegal, ou tinha vício de legislatura, vício de iniciativa, essas coisas todas, já se barrava nas próprias comissões. E quando ia para o plenário, já estava pronto. Né? Então, quando a gente vê o deputado, o vereador votando, acha que o projeto foi encaminhado naquele momento, e não foi. Né? Já foi estudado. Tem todo um processo todo trâmite. Todo o processo. Foi tremendo. E a primeira atitude que eu tive, como acabei participando da Comissão de Constituição e Justiça, foi tema também. É uma Constituição. Canaliza a constitucionalidade e a legalidade dos projetos. Tá? Então ele faz uma análise jurídica. Com a Constituição. Exato. A Constituição e com a lei orgânica do município. Tá? Cruza e você vê. Por mais que tenha todo esse processo antes, ainda tem processo que chega no STF analisando se é constitucional ou não. Então você imagina, tem todo um processo. E ainda assim acaba passando. Porque deve ser um volume monstruoso de... A questão é o rito da Câmara, né? Tem alguns projetos que passam, acaba sendo reprovada pela constitucionalidade, aí vem a atuação política, né? Politicamente eles acabam aprovando, né?
e vai para o plenário, mesmo sendo Mesmo a Constituição tendo colocado não alerta. permitido. Tá, entendi. Acaba indo para o plenário e eles arriscam, né? Que às vezes apenas para ganho político. Sim. Eu apresentei um projeto, né? Infelizmente, sofreu uma DIN, né, foi vetado, sofreu veto, alguma coisa, mas sabia que já era inconstitucional, sabia que não ia passar. Porque nós não podemos também fugir à legalidade do processo, né? Então, a não ser que haja mudança na lei, né? O processo de segurança seria alterar a Constituição antes de... Isso. Dar mais trabalho. Seria Dá mais trabalho. Muito mais valor. O primeiro processo, a primeira vez que eu participei da Comissão de Constituição e Justiça, só para poder aproveitar o gancho, Fique à vontade. o presidente foi lá, passou a pauta, primeiro dia, né? E tinha uma pauta enorme, tinha lá uns 100 projetos para a gente aprovar. Aí ele perguntou se os vereadores tinham alguma coisa para falar. Eu levantei a mão pela ordem, seu presidente, eu tenho algo para falar. Pois não, nobre vereador, eu queria pedir vistas de alguns projetos. Pois não, qual o projeto? Eu li a lista inteira e pedi vista de todos os projetos. Aí ele olhou assim, mas Vossa Excelência é isso mesmo que Vossa Excelência quer fazer mesmo? Eu falei, sim, como é que eu posso votar em algo que eu não conheço? Eu vou ler tudo e assim que eu tiver ciência dos projetos, eu volto para a comissão e assim segue em frente. Foi o que eu fiz. Encerrou-se a reunião. Parou tudo. Parou. É lógico, não faz sentido. Vou votar num negócio que eu não sei o que é. Exato. Os vereadores, né, deveriam fazer isso. Eles tinham que ter, primeiro princípio, uma noção básica, né? CCJ tem em todos os municípios? Todos. Ou tem uma regra? Todos. Obrigatório. É obrigatório. Tá. Independente da quantidade. Aliás, né, todas as casas legislativas, né? Câmaras municipais, estaduais e federais. E o Congresso. O Congresso e o Senado, né? Então, todas elas têm. Então, para fazer análise de tudo que se passa. Então, isso é de praxe necessário, né? Pô, é interessante, né? Você falou do... Pode continuar. Falou assim de mudança de lei. Eu me lembro que eu apresentei uma lei, né? E para a lei prosperar, a gente fala para ela prosseguir, para não ser inconstitucional, né? Era necessário mudar a lei orgânica do município, que a lei orgânica não estava preparada para aquele projeto, que era de suma importância. É um projeto que foi muito importante. A gente fala sobre a coleta e destino final dos materiais, né, dos resíduos sólidos, Resíduos sólidos. Isso em São Paulo ainda. Em São Paulo. Daí eu consegui mudar a lei orgânica, porque a obrigação do município era a coleta e destino final do lixo. Então a gente acrescentou coleta, destino final e reciclagem do lixo. Aí, uma alteração na lei orgânica. Exatamente, para que o projeto pudesse passar. Aí foi muito importante o projeto. Você comentou, Vanderlei, de quando você entrou na legislatura, transformou sua sala numa sala de aula. Isso. Hoje a gente sabe que existem alguns cursos para vereador e tal. Naquela época, imagina que... Não tinha. Se tivesse, deveria ser uma fortuna, porque não tinha tecnologia tão disruptiva. Mas até uma pergunta que eu faço. Não vou me candidatar, mas só fazendo nossa oposição aqui. Será? Eu fui eleito na Câmara de Vereadores. Eu chego lá sem saber nada, não sei como funciona. Caí de gaiato lá. O que acontece? A Câmara Municipal fornece alguma coisa? Eu percebi que a Câmara Municipal ainda ela tem essa preocupação de fazer alguns cursos, né? Nem sempre, mas alguns cursos de orientação, mas não específico para o vereador, né? A gente percebe que existem algumas entidades que trabalham com isso. Os republicanos, nós temos uma fundação, a Fundação Republicana. A Fundação Republicana, ela promove cursos, né, de capacidade para os vereadores, né? Então, a fundação ela capacita todos os vereadores. E o interessante é que a Fundação Republicana é a única, nós temos assim, na verdade, o único partido político que tem uma faculdade voltada para a política, em capacitação política dos seus candidatos. Então, mas essa capacitação é só para quem é filiado ou qualquer membro da sociedade? Não, qualquer pessoa pode participar. Porque seria interessante, porque, bom, eu já quero fazer. Com certeza. Porque para cobrar, você tem que entender, né? Eu e o Felipe, a gente tem uma premissa que a gente tinha que estar na escola no ensino médio, tá? Sim. Eu acho que tinha que estar lá. O mínimo.
O mínimo, porque ela sair com 18, por 16 anos tá votando. Sim. Tem gente com 5, eu sei mais ou menos o que um vereador faz. E eu gosto de política, a maioria tem 50, 60, não faz a menor ideia. Sim, sim. Então é bem interessante, eu vou dar uma pesquisada. Ó, você pesquisa sim na Fundação Republicana, você pode entrar, existe um link, né, se a pessoa quiser participar. Vamos colocar aqui embaixo. É a Fundação Republicana, e lá tem lá cursos, né? Então, e os cursos, o que é legal é que são EAD, você pode fazer em EAD. Hoje tá. E assim, com um certificado. Que legal. Fornece certificado de formação, né? Formação política. Tem alguns que são rápidos e outros que um pouco mais extensos, para ensinar a pessoa sobre o processo legislativo, sobre a atuação política, o que é a política, né? Então, é extremamente interessante, né? Então, nós temos essa preocupação para capacitar as pessoas, ter uma noção básica do que é a política. Eu estava procurando estudar essa área e eu participo do Movimento Brasil Livre. Sim. Eles têm lá a... Como que é o nome? Não sei. Academia MBL. Tá. Aí eles lançaram isso, que é um treinamento de conceito, tem toda uma bagagem. Mas os outros partidos assim, mais tradicionais, mais antigos, eu nunca tinha visto. Não. Esporadicamente eles eu já passei um pouco contra esse período, né? A gente acaba passando por alguns partidos. Eu fui eleito pelo PL, acabei indo pro PSL. Sempre como vereador? Não. Quando eu fui para Minas Gerais, né? Acabei me mudando para Minas Gerais, disputei a eleição lá em Minas Gerais e me tornei deputado estadual para Minas Gerais. Legal. O legal é que você foi fazendo, vamos dizer assim, a escala, né? Foi sendo a hierarquia da política, você foi subindo. Foi legal. É muito bacana. Muito louco. Assim, eu tenho uma tese, de novo, o Felipe, a gente conversa muito sobre essa visão de empresa, fala, cara, para ser presidente do país, ele tinha que ter sido vereador, prefeito, deputado estadual. Eu acho que ele tinha que ter feito uma carreira. Primeiro tem que ser um cidadão, né? Um verdadeiro cidadão, né? Com consciência política, pelo menos não precisa. Eu acho que assim, a carreira ela é extremamente importante. Quando a gente fala carreira de ter sido vereador, experimentar o parlamento e entender como que funciona. Porque como é que eu vou mandar um processo para um parlamento que eu não sei como funciona? Por isso que vou direto ao prefeito. Essa fundação que vocês têm, algo que dá esse caminho. Né? Sim, dá todo o caminho. Está aberto para qualquer espectro político. Qualquer pessoa. Exato. Entendeu? Eu acho assim, qual é a preocupação, né? Por que dá abertura? Para que nós possamos formar o maior número de pessoas possíveis que possam ter o mínimo de entendimento da área para que ela possa atuar, né? E escolher os partidos, porque as pessoas acham, eu só preciso me filiar a um partido político para mim disputar uma eleição, né? Então, qual é o ideal daquele partido? Qual a ideologia daquele partido? Será que a ideologia daquele partido é o seu ideal? É o que você pensa? É o que você acredita? Né? Então, se tudo bem, né? Então a pessoa vai lá, participa, né? Acho que é extremamente interessante isso, mas e se não é? Porque tem pessoas que têm uns princípios, né, éticos, morais, né, que ela defende, que o partido que ela vai lá disputar as eleições não defendem. E aí tem um choque, né? Porque às vezes, que eu falo sempre, que às vezes o partido ele vai tendo um emaranhado de assuntos e temas, ele tem opiniões diversas. Sim. E às vezes a pessoa entra lá porque... Eu vou dar o exemplo do PT aqui, tá? Que eu gosto de dar nome. Partido dos Trabalhadores. Se eu sou trabalhador, é um partido que não faz sentido. Mas ele tem um monte de pautas, talvez você discorde. Sim. E aí você só vai descobrir, depois já tá lá emaranhado, tá filiado, às vezes você foi eleito, e aí você começa a ter conflito. Isso. Então, assim, é bom você estudar antes de entrar, né? Exato. Entender o que ele oferece. Enxerga como melhor, como definir a sociedade, a melhor forma de guiar a sociedade. Um exemplo, nós somos um partido assim, de centro-direita, tá? Que preza pela família, preza assim, pela legalidade, pelos princípios morais, éticos, pelos bons costumes. Então, quando nós falamos assim, prezar pela família, né, é que ter cuidado com a família, porque não destruir, porque você sabe que é a base de tudo, né? A célula máter da sociedade é a família. Quer destruir a sociedade? Destrua a família. Destruir a família, você destruiu a sociedade. Aí você gera o caos, e aí como é que fica, né? É o que nós temos visto hoje, né? Então, infelizmente, todo o caos é exatamente por conta disso. E essa guerra que nós temos visto, assim, uma briga tão tremenda, né, que as pessoas não percebem que as pessoas acabam sendo usadas exatamente por
questões pessoais e política, né? Questões de poder. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tem que saber que para não sermos usados, mas temos princípios, valores, devemos respeitar todas as pessoas, respeitamos, sabe, acho que o pensamento, os desejos, aquela coisa, eu posso não concordar com alguns pensamentos, mas eu tenho obrigação de respeitar. Respeitar as pessoas. Então, até os republicanos têm esse princípio de respeito para com as pessoas, para com o próximo, né? Nós não somos um partido extremista, porque nós pensamos assim, no equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio, manter equilíbrio com todos os pensamentos, porque se a gente levar ferro e fogo tudo, a gente não vive, né? É guerra, né? Já pra guerra. Dentro de casa, né? Dentro de casa. Quanto que a gente não cede? Se for a ferro e fogo, só vai sobrar você, porque você vai discordar de alguém em algum momento, em qualquer coisa que possa ser, né? Eu gosto de sacanear, que eu falo assim, gente, se você tem divergência com seu pai, com sua mãe, que te criou, todo filho sai de casa em algum momento que ele tem alguma divergência ali, quer buscar outra coisa. Como que você quer concordar com o resto da sociedade? Com os irmãos, né? Cada um embora tenham sido criados juntos, né? Mas com o tempo, passar do tempo, depois que casa, aquela coisa, você cria alguns valores, né? E acaba tendo tanta discordância, né? E a única coisa que une se pode ver que são os pais. E às vezes, quando os pais se vão, e eles também se separam de vez. E como que foi essa mudança sua? Você sai de Piracicaba, vai para São Paulo como vereador e depois você vai parar lá em Minas? Lá em Minas Gerais. Aconteceu, depois em Ribeirão Preto. Depois fui para Ribeirão Preto. Volta a Piracicaba agora. E como que foi vamos dizer assim, esse rolê de São Paulo para Minas? Eu recebi convite para ir para Minas, fui para lá, viajei o estado todo, foi uma coisa, e é muito interessante, né? Também a gente fala de São Paulo, olha, Piracicaba, né? Quem só vive aqui na região, né, que tem uma visão, às vezes, micro do que é o Estado, e se a gente fica só no Estado, fica uma visão micro do que é o nosso Brasil. Né? E bem deturpada, né? Deturpada. Completamente. Quando eu fui para Minas Gerais, meu Deus, foi assim, sair de São Paulo, aquela loucura que era de São Paulo, né? Porque eu acabei vindo cuidar do partido, ajudar, foi onde nasceu o Republicano, tá? Logo depois do meu mandato, a gente ajudou a criação do partido. Eu fui o Republicano foi o primeiro partido a ser constituído numa nova legislatura. Até então as pessoas criavam partidos políticos, depois iam legalizar, né? Aí na nova legislatura, primeiro você tinha que legalizar para poder ser constituído de fato. Nós conseguimos coletar a nível Brasil mais de 1,5 milhão de assinaturas para a criação. Hoje está em quantas para coletar? É semelhante a isso, tá? Porque o que é? Como que funciona a criação do partido? Você tem que ter pelo menos 5% do Colégio Eleitoral Nacional de apoiadores, 5%. Porém, nós temos que ter pelo menos em 7 federações, coletado em todas as federações, tá? E em 9 federações, 9 federações tem que ter pelo menos 5%. Quer dizer, 9 estados tem que ter pelo menos 5% de cada estado. E no total, né, que você conseguir 5% do total de eleitores do Brasil, tá? Coletamos 1,5 milhão, né? E no final conseguiu validar, tivemos que validar em todos os cartórios as assinaturas, além de coleta, depois validar a assinatura, que foi um sacrifício tremendo. Essa deve ser a parte mais difícil. Cara, hoje está difícil, imagina aquela época. Perdemos 1 milhão de assinaturas. Eu imagino. Assim, conseguiu apresentar 500... A rasura perde. Sim, que foi loucura, né? Para você conseguir. Então, você errava uma, você perdia a folha toda. Então, por 525 mil assinaturas, tudo, né? Assinadinho, certificado. Imagina um monte de passa com 525 mil assinaturas. Daí eu fui levar para o juiz homologar o partido. Daí foi dar a entrada, fomos visitar o juiz e o pessoal foi entregando, dando a entrada. Com as assinaturas. E conversa com o juiz, falou, nós viemos aqui trazer assinatura. Pô, que bom, né? Viemos aqui trazer assinaturas, nós só não falamos o volume, né? Aquele monte, eu levei uma Kombi cheia de papel. Aí, de repente, o atendente que estava recebendo a assinatura foi com o juiz, doutor, que loucura, tem um monte de papel lá, o que vai fazer com aquilo? Aí eu disse, se eu fizer, doutor, nós fizemos nossa parte. Foi difícil. Agora, infelizmente, você vai ter que fazer a parte desse homem, você vai ter que certificar todas elas. Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas nós vamos entrar e aonde foi que nasceu, na verdade, o PMR, Partido Municipalista Renovador 10. Daí veio a primeira eleição, né, do partido para a Câmara, aliás, para
presidência da República, a gente acabou lançando o primeiro vice-presidente da República naquela época, o José Alencar, Tá. que saiu do PL, acabou vindo e ele deu um novo nome, em vez de PMR, PRB, Partido Republicano Brasileiro. E essa missão do próprio partido, tudo mais, acabei indo para Minas Gerais, lutar lá, trabalhar lá. Né? E acabei disputando as eleições e rodei o estado, que saí de um estado de 645 municípios, aliás, saí da capital do estado, de 13 milhões, quase 13 milhões de habitantes, né? Naquela época lá, uns 12 milhões, e fui para um estado de 853 municípios, 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Extensão territorial gigantesca. Meu Deus do céu, daí imagina rodar o estado todo, foi assim, um desafio enorme, consegui lá meus 46.645 votos, daí acabei assumindo a Assembleia Legislativa, embora eu fiquei de suplente, mas acabei assumindo por conta de alguns deputados serem levados para as secretarias, e eu acabei me tornando deputado estadual e o primeiro suplente da história de Minas Gerais a ser presidente de uma comissão efetiva na Assembleia de Minas. Presidente da Comissão de Políticas, Agropecuária e Agroindustrial. Aí foi uma outra lição, foi uma outra vertente. E aí faz todo o planejamento do mercado agro. Todo planejamento. É uma área que às vezes a gente não compreendia muito, mas eu tive uma... Deus me deu uma diretriz muito importante, né? Não era a minha área, né? Vamos lá, toda a minha área. Tanto é que me perguntaram, deputado, o senhor é agrônomo? Eu falei, não sou agrônomo, não. O senhor então, fala que é fazendeiro. Eu falei, não tenho fazenda. Eu falei, mas como é que o senhor lida tanto com essas coisas, gosta tanto e se envolve tanto com isso? Eu falei, porque eu cuido de ovelhas. Entendi, né? Então, por isso que você está na sua área, só que é no sentido figurado, tá? Sim. Mas assim, me deu uma base muito grande, aprendi coisas que eu não sabia, porque eu trouxe quem? Eu peguei os assessores técnicos da comissão e trouxe para perto e falei assim, eu preciso de vocês. Mas a gente que precisa de vocês, mas eu preciso de vocês, quem conhece toda a área são vocês. E eu preciso que vocês me deem diretrizes. Aí deixei eles à vontade para trabalhar. Moço, chegamos a reunir mais de 1.000 pessoas em comissões, em debates, foram debates calorosos, extremamente importantes para o Estado. Fomos trabalhar com queijo, com leite, com a cultura pecuária, com agro, tanta cultura, tanta coisa que eu desconhecia. Como ideia, em Minas Gerais, foi coletado o primeiro azeite extra virgem em 2008, dia 29 de fevereiro de 2008. Extração de azeite no Brasil, né? E existia um porquê, né? E num município muito interessante de Minas Gerais, o município de Maria da Fé, porque é um município aqui do sul de Minas, que ele fica num vale e é frio. Então é necessário ter um clima frio, então se cultivava... precisa. E eu convido vocês a conhecer também, que é muito bacana, quer dizer, a grande cultura. Aí eu fui entender o nosso agro. Porque é muito diverso, Puxa, que coisa linda. Eu tenho... Aí entra nesse papel nosso. Gente, o que é o nosso Brasil? Não é... Nós somos a potência mundial. Nós somos. Eu também acredito nisso. A gente é mal aproveitado, né? Sim, exatamente. Infelizmente mal administrado. O Brasil sempre pedala, né? Sempre patina, na verdade, né? Fica sempre patinando, porque quando você olha para o Brasil, clima, tudo favorável. Tudo favorável. Não tem um terremoto, não tem um tsunami. Tudo. Você planta, dá pra fazer safra o ano inteiro. Sim. Ano inteiro. Sim. Mais de uma safra. Mais de uma safra. Você pega países nórdicos, Estados Unidos, Europa, o cara tem que correr plantar, correr colher, se der uma chuvinha forte, você perdeu tudo. E nós não. Nós temos assim, uma potência mundial. Não sei se você se lembra quando houve o embargo da nossa carne. Lembra quando houve lá em 2008? Foi China? Foi geral, né? Não, a Europa fez o embargo da nossa carne. A Europa fez o embargo da nossa carne, dizendo que nossa carne, a carne, ela tinha problemas, né? E febre aftosa, um monte de coisa. Vaca louca, né? Carne da vaca louca. Né? Só que nós não tínhamos, no Brasil não. Nós tínhamos o vizinho que tinha problema, que na época, se não me engano, era o Paraguai, que tinha um problema, que chegou a ter. Disseram que o Brasil estava com um problema e que nós não tínhamos capacidade de produção de acordo com as exigências lá da Europa, né? Que é muito interessante. De acordo com as culturas, é o formato de você cultivar e você criar o animal aqui. Existem fazendas que só cria, assim, eles criam para exportação para determinadas regiões, né? Então, ou até a cultura é totalmente respeitada aqui. Disseram que nós não tínhamos a produção suficiente, então eles vieram
com uma comitiva da Europa para certificar apenas 300 fazendas no Brasil. Eles não tinham noção do que era o Brasil. Só em Minas Gerais nós tínhamos mais de 1.200 fazendas de produção de pecuária. E quando foi se ver, porque nós tínhamos que ter o princípio da rastreabilidade da produção da carne. Gente, nós tínhamos tudo. Melhor produção do que a deles. Até porque lá na Europa, um exemplo, na Austrália, a produção de confinamento. Eles confinam o gado porque nós não tem área. O inverno também é frio, não dá para ficar externo. E nós temos a produção do boi verde. O boi verde é a produção do pasto. Então, com qualidade, né? Assim, uma produção assim, de extrema qualidade. Assim, uma produção maravilhosa aqui no Brasil. Então, nós podemos alimentar o mundo com tranquilidade. E como viu a nossa produção, tanto na carne bovina, também das nossas aves e tudo mais, a gente estava exportando demais. Então, tentaram barrar. Aí é mercado padrão, né? Que a gente também fica nessa... Às vezes tem essa situação de falar assim, eles tentaram barrar. Tentaram não, eles barraram. A gente sim. Mas também é uma competição, né? Eles também estão perdendo mercado. Eles olham para o Brasil, é moeda fraca. Nossa carne chega muito barato para eles. Sim, quer dizer, a nossa produção ela é muito mais econômica e eficiente do que a deles. Eu vi, teve no final do governo do Trump, que é um cara de direita, supostamente sem intervenção, ele taxou o aço brasileiro em mais de 10% na importação, porque os produtores nacionais falaram, gente, a gente não consegue competir com o Brasil. Se não botar imposto aí, quebra as fábricas aqui no país. E aí... E faz parte do jogo, porque aí você vai lá, taxa um negócio aí, mas precisa do outro, aí você dá aquela mexida. É normal. Como diz, tem um samba que fala, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essa máxima. Cada país olha para o seu. Exato. E em cima da nossa produção, você vai fazer a extração do minério de ferro. O grande problema no Brasil é que vai tudo in natura. A gente não processa. A gente não processa. Não agrega valor em nada. Né? Esse é o grande problema. Não tem mais capital. De toda a nossa produção. Tá? Se a gente, naquela época lá eu descobri que nós tínhamos, falando do processo do nosso ferro, né, do aço, eu descobri naquela época lá que tinha um país na Europa que era o maior exportador de café do mundo. E sabe quanto que se produzia? Nada. Ele comprava a produção do Brasil, a produção da Índia, beneficiava o café e vendia. Tem isso, o chocolate da Suíça também, a turma fala, o chocolate suíço não tem. Não produz cacau, é tudo aqui do Brasil. Então, nós temos todos os produtos. Só que a gente não processa nada. A gente não processa. Falta incentivo para a produção, para processar. Se a gente processasse, imagina só, pelo amor de Deus. Agregar valor. Meu Deus, vamos agregar um pouquinho de valor? Só um pouquinho. Você vê assim as nossas produções. Não precisa fazer o processo inteiro, não. Só uma parte. Sim, só uma parte. A soja. Exporta pré-processada. A gente exporta a soja, ganha dinheiro com soja, legal, mas é a parte mais básica da cadeia. Quem ganha mais. A China arrepende de ganhar dinheiro com a gente. Sim, compra toda a nossa produção. Você vê como é interessante. A gente fala dos nossos combustíveis, né? Combustível, a gente vai no posto, gasolina e álcool, né? Álcool como combustível. Então é muito natural isso pra gente, né? Mas vai em outros países para ver se tem o álcool. Eu não acho, é raríssimo. Que nós temos. E digo mais, quem é que detém a tecnologia número 1 do mundo de carro flex? Brasil. É o Brasil. Então, quando você vai falar com um brasileiro, a gente que detém essa tecnologia. Brasil? Sim. Nem o brasileiro acredita no brasileiro. Desconhecimento, né? E aí, essa questão de exportar sem valor agregado é o petróleo, né? Sim. A gente exporta o petróleo bruto e importa a gasolina. Exato. Então, você fala, caramba, ficou mais cara a nossa gasolina. Nos Estados Unidos a gasolina é mais barata que a nossa. Será que eles têm a produção lá? A gente exporta muito a gente manda para processar e importa de volta. Pronto. Isso é um grande absurdo. É uma loucura. Você fala, gente, logicamente isso não faz o menor sentido. Quando você, assim, olha a nossa produção, né, as nossas condições, se as pessoas tivessem noção do que é o nosso país, se pudessem dar um pouquinho de valor daquilo que nós somos, da nossa cultura, que nós temos, da nossa produção, se as pessoas pudessem ter esse entendimento, um pouco do entendimento, né? Você vê, existem muitas coisas que a gente sabe que acaba vindo de berço, né? A questão da educação, tudo mais, a gente se preocupar com o próximo. Tem coisas que a escola ela ensina demais, ajuda demais. Eu lembro minha filha pequenininha, eu não tenho o costume de fazer isso, de jogar nada pela janela. Odeio fazer isso.
jogo no chão do carro, coloco uma sacolinha, guardo tudo. E um dia eu joguei um palito. Meu Deus, minha filha, pai, não faz uma coisa dessa. Ela, ô filha, foi um lápis. Mas você vê as pessoas, amassa o papel, joga na calçada, Absurdo, pega a latinha, joga. Você vai jogando. E ela fala, mas só uma latinha não vai ter problema. Mas lá, todo mundo fazer isso daí, o que está acontecendo? Nós temos um problema assim na nossa rede social, rede de esgoto. Temos um problema enorme aqui com as enchentes, né? As pessoas não se preocupam com absolutamente nada, com economia, com o nosso rio, né? Então é proibido pescar, o cara vai jogar tarrafa lá, vai pescar, poluir o nosso rio. Meu Deus, levou tanto tempo a popular o nosso rio novamente, né? Sabe, trazer uma população de peixe assim maravilhosa. Uma vez passeando lá, eu vi dourados pulando, gente, que coisa mais linda. Quanto tempo não se via isso, né? Quando eu era pequeno, muito pequeno, estava atravessando a Ponte Almirante, eu vi um cara tirando um jaú do rio, puxando com as duas mãos assim, né? Hoje não é mais, é monstruoso. Quer dizer, destruíram, né? Então nós temos que trazer uma cultura para que mostrar que é extremamente importante cuidar, salvar, para que as nossas próximas gerações de repente possam ainda viver um pouco mais com qualidade, né? A população aí precisa contribuir, né? Esse conceito de comunidade no brasileiro é subdesenvolvido. Não, é nulo, né? Você não desenvolve isso. Não. É outro fator que deveria estar na escola, na minha opinião, também. Nossa, tem muita coisa para a escola aqui. Não precisava muito. Vamos lá para a escola? Você teve aula de educação moral e cívica? Não. Não, já não tive. Já não teve. Eu tive. OSTB? Organização Social e Política do Brasil? Não. Eu tive. Tanto o SPB como, porque ensinava um pouco sobre as questões sociais, sobre a questão da própria política. Eu tinha estudo social, mas falava... Existia estudos sociais, mas já não era mais essa matéria. Então, era um pouco diferente, então era mais específico. Estudos sociais era geografia e história básica ali, né, juntos. Exato. E essas matérias, acho que na década de 80 já começaram a deixar de existir. Exato. Como que foi esse... eu não faço ideia de como foi esse processo, teria que estudar. Mas é uma coisa que isso passou por votação, né? Então o nosso parlamento da época aprovou. Sim. Não foi uma caneta. Porque não é, pelo que você está me contando, teu início lá como vereador, que tinha todo um processo. Eu imagino que isso se escale para todas as esferas. Sim. Então, para mudar uma grade curricular, agora a gente está tentando um novo ensino médio, que aprovou, também volta, não volta. Foi um procedimento lento também. Então, lá atrás, em algum momento, surgiu, vamos tirar estudo moral e cívico. Deveria ter argumento. Teve. E essa proposta passou. Então, nossa sociedade ela não é o problema. Porque a turma fala muito assim hoje, eu escuto muito. Essa geração tá perdida, essa geração tá horrível. Cara, mas tem uma porrada de coisa que sumiu, que foi lá atrás, que foi a geração dos meus pais, meus avós, que não estavam acompanhando, sei lá. Essa geração da minha infância eu vivi o militarismo, né? Assim, em 1966, o militarismo se instalou em 64, eu já tinha 2 anos. Isso até uma boa parte, quando eu fui guarda-mirim, ainda era o militarismo. Eu me lembro de Ernesto Geisel, sabe? O Ernesto Geisel foi o último presidente militar, né? Então a ideia, e nessa época do militarismo que existia a OSPB, né? Organização Social Política do Brasil, né? Então essas matérias que se tinha essa preocupação de ensinar o civismo, né? Na Guarda-Mirim eu tinha um princípio muito importante, né? Que a disciplina é a base fundamental de todas as coisas. Aprendemos porque o nosso comandante ele era militar, né? Mas é um absurdo. Foi a melhor fase da minha vida. Agradeço a Deus por ter passado por isso, por ter civismo, por, sabe, ter respeito para com o próximo. Eu me lembro que por conta da farda da Guarda-Mirim, que eu usava farda, né? Eu tinha 13 anos de idade. Estava descendo a Rangel, né? E tinha um rapaz que estava tendo um ataque epilético, né, na rua, e algumas pessoas em volta dele, sem saber o que fazer, me vi. Eu tinha 13 anos. Mas eu estava de farda. Vem cá, olha, socorre. Responsabilidade. A responsabilidade. O que a gente faz? Poxa, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. Eu falei assim, pega álcool e vinagre e chama a ambulância. Mas para que o álcool? O álcool esfreguei no pulso dele e deu vinagre para ele cheirar. Aí, na hora, eles obedeceram, foram lá, fizeram isso e chamou... Um sinal de autoridade, né? Um sinal de autoridade. A gente batia continência para o policial militar, o militar batia continência para a gente, tinha um respeito. A gente tinha a questão da hierarquia, né? Essa preocupação, que é um princípio básico, né? Não é questão de militarismo, é questão de princípios. Princípios e valores. E qual foi a ideia? De ter tirado também da grade, tentar desmilitarizar, né, o jovem, a escola, aquela coisa, tentar tirar um pouquinho essa questão do civismo.
Porque Então, foi quando isso foi acabou a... Então, aí vem sempre aquela tese que eu já falei pra você, né? Se foi uma guerra, ela foi perdida pelo militarismo. Sim. O outro lado que se conseguiu tirar, concorda? Quem ficou mudou do jeito dele. Sim. Então foi um processo. Bom, agora... É aquela questão do processo democrático, né? O que é o processo democrático? Onde eles erraram a mão, né? né? É que assim, é que eu brinco assim com política, a gente sempre conversa aqui, eu converso com os meus amigos. A gente tem um problema no Brasil, na política, talvez na sociedade como um todo, que a gente tem egos muito grandes. Sim. Então a gente não consegue olhar para um cenário, um exemplo mais recente, eu não consigo olhar para isso aconteceu do PSDB para o PT, depois aconteceu do PT para o Bolsonaro, tinha lá o Fome Zero, aí o PT vem e muda o nome. Tira. Troca o nome, dá uma adaptada. Dá uma Minha casa, minha vida. Meu programa. Meu programa. O meu programa. Aí Minha Casa Minha Vida. Não, agora vai ser Casa Verde e Amarela. Por que mudou? Não, é a mesma coisa. Então só mudou o nome. Aí agora perde-se um tempo voltando para ser Minha Casa Minha Vida. Ou dizer assim, marketing em cima disso. O Bolsonaro ganhar, ele volta pro verde e amarelo. Eu me lembro que tinha um programa do Fernando Henrique Cardoso que o Lula acabou implantando e pegou na época do Lula e dá a impressão que foi ele que fez. Bolsa Família. Foi o Fernando Henrique que implantou. Aí você pega assim, fala, quem que criou? Então o pessoal não permite que se saiba que foi Fernando Henrique. Então você perde um tempo. É um marketing deles, né? E é mal divulgado, que depois de adulto vou estudar o conceito de renda mínima que o Suplicy defendia lá atrás, é uma tese liberal. Foram autores e pesquisadores liberais que desenvolveram. E o Suplicy defendia isso como uma política de esquerda, do outro espectro político ideológico. Hoje o Bolsa Família está aí, todo mundo acha que é algo de esquerda. Não é. Quem implantou foi o Fernando Henrique, que era liberal. É um balai de gata política. E aí a gente perde muito com isso. A gente podia ter um pouco de maturidade de olhar e falar, isso aqui deu certo, segue o barco aí, vamos pensar esse outro problema. Um problema esse governo já resolveu. Vamos pro próximo. Exato. A sociedade parece que não. E é para isso que a gente traz pessoas aí com a capacidade de debater e trazer um conteúdo, né? Porque senão a gente fica perdido, né? Então... elucidar um pouco, né? Porque a massa não tem acesso. Quer não. Nosso programa ainda não atinge uma massa. É um público relativamente pequeno. Esperamos crescer com isso. Mas tem outros canais que fazem isso, que atingem um público maior, obviamente. Mas ainda assim não é uma massa, porque é nichado. É muito nichado. E o problema maior é que os veículos de comunicação, Piracicaba especificamente falando, os que têm maior alcance são os jornais. E eles eu vi as sabatinas de todos os pré-candidatos. É muito quadradinho. O que você acha? Não tem uma conversa. O que você acha? Pergunta formatada. Às vezes recebe a pauta antes, eu posso ensaiar. Já fala a pauta vai ser essa. Ou então o candidato leva a pauta, vamos É isso aqui que eu quero falar. Isso aqui que eu vou falar, que isso aqui que eu entendo. Há um exemplo que nós estamos vendo nos nossos jornais. Por falar em jornais, nós estamos vendo uma situação dos jornais aqui. Piracicaba em divulgar pesquisas eleitorais, né? Com qual base, né? Então, a base é interesses, né? Então, quais são as pesquisas? Na verdade, ela deveria mostrar uma realidade real, né, de interesse para a população. Quando você divulga as ideias, as propostas, realmente você divulga o que é necessário ser divulgado da maneira correta, você desperta numa população, desperta interesse. Mas quando você começa a ver coisas tendenciosas, dizer uma coisa, ontem divulgou maciçamente, há 2 dias, um resultado de uma pesquisa que eu entendo que não é real, pelo que a gente tem conhecido em pesquisas, né? Tem visto pesquisas internas, tem entendido. Se você foge um pouquinho, só um pouco, daquilo que você tem acompanhado, porque é impossível você mudar uma coisa de um dia para o outro. Hoje é fulano, não, amanhã é fulano. E hoje se divulgou uma outra pesquisa totalmente diferente da outra que foi feita antes de ontem, uma outra empresa. Daí, gente, e aí? Você tentar criar retóricas para confundir o povo. Que de fato que está acontecendo, né? Eu soltei uma piadinha no grupo esses dias que eu não sei cancelar aí. Pesquisa é igual biquíni, mostra tudo menos o que importa. Porque eu comecei a olhar as redes lá, o Barjas postou, somos liderança, não sei o que, a pesquisa não nos mostra consolidado. Aí ok, aí você vai lá pro Polex, a postagem dele era, a nossa campanha foi a que mais cresceu da última pesquisa para essa. Ele não tá mentindo, porque você olha a pesquisa, é verdade. Ele mais cresceu. Só que quando você olha, você fala assim, ele saiu de 1% para 2%. Dobrou, né? Dobrou, aumentou.
percentual, mas a forma como ele divulga parece que... E o Barjas também. Na verdade, ele saiu de 8, sabe para quanto ele foi? Na pesquisa lá que foi... É que ele não divulgou o número, Ele né? não divulgou o número, Não. exatamente. Por que ele não divulgou o número? Porque como foi feita uma pesquisa e ela tem que ser registrada, aquela coisa toda, para você divulgar. Então ele não pode divulgar o número. Entendi. Tá? Houve um crescimento, sim, muito interessante. Com a vinda do Bolsonaro para cá, ele saiu da casa dos 4%, foi para quase 20%. Ele cresceu. Muito. E é a mesma pesquisa. Então, tipo assim, os dois usaram a mesma pesquisa e os dois olharam o que eles queriam olhar, né? Você tem uma ideia, na pesquisa realmente permanece na frente, tá? Só que esquece de falar que a cada pesquisa permanece na frente, mas continua caindo. Enquanto um continua caindo, porque ele chegou ao ápice, então a tendência isso é natural. E aquele que está lá embaixo, a tendência é subir. O que se faz é usar as informações e colocar uma narrativa que te favoreça. Sim. Inclusive tem um amigo... É um marketing isso. Teve um amigo meu que falou assim, ok, ele está liderando, mas vocês fizeram uma pesquisa de rejeição? Lidera a rejeição. Aí rejeição, tipo, nessa pesquisa que foi do Paraná Pesquisas, não tem rejeição. Você falou, Gente, 2 pontos de rejeição, 2, não sei quanto de rejeição. Mas não tem a opção do Paraná Pesquisa. É essa última tem. Mas do Paraná Pesquisa não tem opção de rejeição. Fizeram uma pesquisa só de invenção de votos e a pesquisa de rejeição era assim, você aprova ou você reprova o governo atual? Então a rejeição do Luciano foi lá pra cima, mas ele era a única opção pra você bater. Então não tinha uma comparação. Aí ficou muito tendencioso. Normalmente os candidatos eles fazem pesquisas, né, exatamente para sentir como é que está, né, para entender essa questão da rejeição, para você ver os pontos fortes, os pontos fracos, entender o que precisa ser feito. Alguns não são conhecidos, principalmente os novos, né, que estão disputando agora, não são tão conhecidos. Os 3 deputados eleitos não são tão conhecidos na cidade. É verdade. Tá? Quando você fala assim, Piracicaba tem 3 deputados estaduais, tá? Hoje tem 3? Hoje tem 3. O Alex, o Elinho e a Bebel. Nós temos 3 deputados eleitos aqui. Embora a Bebel foi eleita pela POS, se ela assim, a votação dela teve uma votação pequena em Piracicaba. Ela foi maior dos 3, mas em relação a Piracicaba, que ela daqui da região, a votação dela foi bem pequena, né? O mais votado foi o Alex e em segundo veio o Zanata, né? E quem acabou perdendo a eleição foi o Roberto, né? Que já estava no mandato já desde... já deu também, né? Pois é, né? Eu acho que sim, tem que abrir espaço, né? Os novos, as pessoas que venham desenvolver, que estão produzindo de fato, né? E nós temos capacidade de eleger deputados estaduais e federal aqui. Há muito tempo nós não temos representante federal aqui. É verdade. A polarização é muito grande, então nós estamos enfrentando muitos problemas. Nós precisamos repensar isso. Nós não temos mais bons representantes. Inclusive agora, nessas eleições, eu acho que há muito tempo não tinha tantos candidatos para a prefeitura como está tendo agora, né? Então, nós temos que repensar, pensar muito bem, ver histórico de cada um, ver o que a Piracicaba precisa, né? E quem que se adequa mais às nossas necessidades. É bem complexo esse aspecto, né? Que a sociedade não enxerga dessa forma. Exato. Porque o Elinho teve uma votação significativa aqui, mas ele nunca fez nada por Piracicaba na sua carreira política. Ele foi prefeito de Charqueada, São Pedro, mas nunca foi vereador de Piracicaba, por exemplo. Então você vê que é possível, mesmo que você não seja conhecido, desenvolver uma campanha para ser o segundo mais votado, por exemplo, ganhar da Bebel, que estava em Piracicaba. A pesquisa fala, né? A pesquisa anterior, só que não é o que mostra as outras pesquisas, né? Agora, uma dúvida de pesquisa. Por exemplo, a última que saiu, a do Paraná Pesquisa, foram 700 entrevistados. A última da Vox, Vox SBT lá, não sei. Então, Vox Brasil. Vox Brasil. Foram 600. É relevante esse número? Conversar com 600 pessoas num ambiente de 300 mil? É assim, você pega assim por amostragem, né? Só que depende de onde você faz. O bairro também conta muito. Vamos supor, eu pego uma pesquisa e eu sei que eu estou muito bem em um certo lugar e eu vou concentrar minha pesquisa lá naquele lugar. Eu vou estar na frente. Com certeza você na frente. Sim. Por isso que a pesquisa ela tem uma metodologia e ela tem que ser divulgada como ela foi feita. Então, daí você pega... Ninguém lê isso. Só que a pesquisa, eu fui pesquisar o pesquisador, de onde que é, quanto tempo teve de criação dessa empresa, 2 anos, e daí você busca no Google... Você não acha?
Você não, Eu não achei, eu não a, achei. a empresa não, mas eu achei uma imobiliária. Eu também achei outras empresas com Achei uma nome imobiliária no igual. local, mas não achei essa empresa. Olha que coisa. No Paraná Pesquisa eu consegui acessar o site, baixar a pesquisa e olhar item por item. Lembra que eu estava até comentando com você? Uhum. Mas essa última eu não consegui achar, o arquivo com todos. Outra coisa que é, tipo, tá divulgado, tá registrado no TSE. Aí você vai lá no TSE, nota fiscal não exigida. Então, como que não está exigindo? Tinha que estar a nota fiscal anexada, que quem que pagou essa pesquisa. Lógico. E se eu sei quem pagou, eu já consigo, tá, beleza, foi o Alex, foi o Paulo. Ok, foram eles que pagaram a pesquisa. Então, se eles estão melhorando, já fica com o pé alerta. Não foi uma pesquisa tipo, eu fiz de Alegre, porque custa 15 mil, 10 mil reais uma pesquisa dessa. Sim. Quem que tá pagando? Quem está financiando e qual a intenção? Então, qual foi a intenção dessa empresa, vamos lá, foi ligado por uma emissora de TV também. Desculpa, eles não tiveram o zelo, o cuidado de fazer uma análise, que não sei se foram eles, não sei de que forma que foi, desculpa, mas tá muito esquisito esses números, tá? Inclusive as publicações de algumas pessoas em divulgar algumas questões que são mentirosas. A gente sabe que são mentirosas, que não conferem com a realidade. Caramba. É muito difícil. Então, eu tenho a preocupação de ler e pesquisar, tá? Então, a forma que você fala, quando você fala da questão de pesquisa, às vezes o argumento que as pessoas utilizam aqui também, né? É uma coisa, eu tenho do Republicanos, eu tenho o meu deputado estadual, que é o Gilmar Santos, que ele é o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Ele é o primeiro vice-presidente. Aí tem gente que divulga aqui como se ele é o vice-presidente. E eu falo assim, não, você não é o vice, você sabe que você não é o vice. Aí, ultimamente, antes só falava o vice-presidente, de tanto falar, de começar, olha, eu sou um dos vice-presidentes, é o terceiro vice-presidente, né? Então, como que é a atuação na Assembleia, né? Nós temos que ver como que é a atuação, de fato, dos nossos representantes, como que é a atuação da Bebel, do Elinho, do Alex na Assembleia Legislativa. Vamos lá pesquisar, né? Dar uma voltinha nos corredores e entender como que funciona, como são o aspecto de representatividade deles dentro da Assembleia e dentro do governo, né? Dentro do governo, né? Então, como nós não temos assim o republicano, nós temos o governador, que é o Tarcísio, ele é do republicano. Há um exemplo, assim como o Bolsonaro também veio apoiar o republicano também tem a intenção, tem a sua tendência de apoiar o seu representante aqui, né? Porque tem interesse no próprio governo de ter os seus representantes aqui. Sim, isso é fortalecer. Assim, fortalecer os municípios, então que seja a sua base de fato, né? Não aqueles que dizem que são de base. Então, aqueles que de fato são. Nós temos que tomar muito cuidado, mas fazer pesquisa. Agora, quem é que tem paciência para ficar fazendo pesquisa? Esse é um ponto. Eu pensei ali que a gente tinha que conversar com pelo menos 30 mil pessoas. Foi só um achismo meu. Não, Já é uma tem que pesquisa mais fazer longa, mais chata, mas eu tinha que olhar para um bairro. Porque tem uma coisa que eu vi um repórter falando isso outro dia e eu achei bem interessante. Que ele falou uma coisa que é assim, antigamente você fazia uma pesquisa por bairro e você tinha aquela visão, porque aquele bairro era muito próximo. Então a opinião de 10, 15 pessoas era, de certa forma, a opinião do bairro. Não era uma amostragem. Uma amostragem válida. Hoje, a opinião não está se formando conforme o bairro, está na O cara internet. nem conversa com o vizinho. Não conhece o vizinho, mas ele conhece uma galera dos outros bairros que estão na internet. Então, tipo, a amostragem do bairro já está quebrada. Sim, eu tenho meus vizinhos, é muito interessante, eles conversam com um, conversam com o outro, então lá, o vizinho da frente é da esquerda, é do PT, né, do partido de esquerda, daí o outro lá de direita, o outro. Então é muito pluri, né? Então você não consegue ter uma informação na rua que eu moro. Sim. Na rua. Na meu cliente lá no Rodrigo, eu vejo pelos Wi-Fi. Eu falei, mostrei pra você não. Não. Você foi lá, tem um Wi-Fi que faz o L, o outro Wi-Fi é mito. O outro é Lula 26. Os caras ficam brigando pelo Wi-Fi, pelo nome do Wi-Fi. Você anda na rua, você vai mudando os Wi-Fi, vai aparecendo Lula, mito. E eu falei, cara, é muito surreal. Então nem aí os bairros. Aí pra fazer uma pesquisa tá fácil. Então. Mudem a nome Só pelo Wi-Fi. Tremendo. Pesquisa mais alta, vamos usar a empresa de internet. Pô, tá aí um método. Gente, mudem a rede do Wi-Fi da sua casa com uma aplicação de votos. Contratar as empresas de internet. Em Minas Gerais era muito interessante, né? Como você sabia, né? A posição da cidade, né? Pelas bandeiras. Eles usavam bastante. Usavam bandeira. E até hoje tem municípios aqui que usam bandeira ainda. A bandeira azul, a bandeira amarela, a bandeira verde e a bandeira vermelha. Então lá, quem tinha mais bandeira é que estava na frente da pesquisa. Olha só.
E era real, muito real, porque eles tinham que levantar a bandeira do partido, do candidato, aquela coisa. É que o Brasil é tão amador em tudo, né, cara? Porque eu falo assim, hoje a turma tem medo de levantar a bandeira. Tem. Porque ficou agressivo demais. A gente deveria conseguir expressar opinião é um problema. Sim. Não, mas assim... Ou agora, né? De um tempo pra cá, né? Então, porque é que nem você falou assim, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Então, se a gente tivesse essa maturidade civil do tipo, meu amiguinho não gosta do azul, mas eu não preciso bater nele, eu só posso... Não gostar do azul. Gostar do vermelho e deixar ele gostar do azul, numa boa, a gente não precisa se matar. E aí talvez seria mais fácil uma pesquisa. Porque eu acho que na pesquisa hoje o pessoal tem medo até de falar. Sim. E também tem um outro fator na pesquisa que quem divulga nenhum fala. O índice de não sei e não quero opinar é gigantesco. Ele dá pra dar de braçada nesses votos. Sim, se você para pegar a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, assim, né, que não opinaram, o número é muito grande. Então, quando fulano está com, vamos lá, 50%, né, 50%, maravilha, cara tem 50% de intenção no voto da cidade. Só esqueceu que se tem 73% de pessoas que não opinaram, só essa pessoa muda a eleição, se eles decidirem. Então, entender que o cara tem 50% num volume, sabe de quantos por cento tem lá? 100% menos 73%, eu tenho lá 27%. Então, ele tem 50% e 27%. Então, em 50% e 27%, eu vou ter lá, quanto, né? 10, 14%. 13%. Que é a forma de você manipular as informações para chegar no resultado que você quer. Você olha o número da forma como você quer. Estatística. Uma estatística, então. Você descarta aquilo que você considera lixo, que aí no caso seriam os votos não válidos ou os indecisos. Que não opinam. E aí você trabalha só com aquilo que te interessa. Exato. E aí você não está mentindo, mas... Assim, né? Não tá, porque ele olhou pro dado e falou assim, eu tenho 50% dos votos. Sim, mas ele não tá falando do universo total real, ele tá falando do universo que te interessa. Mas entendeu? Esse é o ponto, ele não tá mentindo, ele tá omitindo uma informação. O papel do leitor deveria ser, deixa eu ler a pesquisa. Deixa eu baixar essa pesquisa inteira e olhar com calma. Quem que faz isso? 95% das pessoas não fazem nada. Só olha a manchete, acabou. Viu manchete? Então, foi uma discussão que eu tive com uma pessoa, né, um deputado aqui, né, eu falei, viu, não é real o que você está falando. Mas por quê? Porque você pega o título, você fala uma coisa. Lá no final da matéria, você fala que não é aquilo que você falou. Põe o título. Então, o que é a verdade? Né? É o que o título... não, mas eu estou explicando que não é isso. Só que o título deixa bem claro. Levou uma leitura e uma interpretação errônea, né? Esse é o ponto. Nem levou interpretação nenhuma, porque a turma compra o título. O brasileiro ele é uma população que debate títulos. Sim, não, mas é isso que eu tô falando. O cara leu só o título e sai falando. Ele não leu a matéria e na matéria vai explicar que aquele título não é a verdade. Porque é uma manchete, é só para chamar a atenção. É um problema. Passa por onde? Pela educação de novo. Educação. Mais uma vez, sempre caímos na educação. Tem duas questões aqui que é extremamente interessante, né? Houve uma licitação para a reforma de um prédio. Aqui em Piracicaba. Licitação para a reforma de um prédio. Não vou citar o nome aqui para não ficar criando muita polêmica. Mas como houve licitação, estava tendo discussão porque esse prédio era estadual, tá? Okay. Então, licitação para reformar esse prédio, para reformar. Aí, de repente, venderam uma ideia de que a entidade que estava naquele prédio ia sair de lá, ia mudar da cidade, ia para outra cidade. E aquele prédio é extremamente importante para nós, mas era só uma parte que precisava tirar daquele momento lá, para reformar todo, você precisava tirar só uma parte, reformar e voltar. Criaram uma confusão tão grande na cidade por causa do título. Tal lugar vai sair da cidade. Então, não você está sabendo? Não. Criou-se um alvoroço na cidade que ninguém sabia que aquilo ia sair e realmente não ia sair. Era só temporário para reforma. Vender a ideia de que ia sair. Eu consegui fazer com que viesse ficar. Lutamos, fomos atrás e ficou. Nunca ia sair. Aí o povo assim, olha, você viu, defendeu a gente, defendeu do quê? De uma coisa que não ia acontecer. E não aconteceu e não vai acontecer agora. O secretário de Estado ficou muito bravo, denigrando essa imagem. E o cara preocupado com o quê? Voto. Voto. Isso que foi um grande problema. Eu brinco que você tem que saber jogar o jogo, né?
O jogo é difícil, é pesado. O jogo, para quem participa dele, eu entendo que é difícil, mas quem sofre é quem não faz parte do jogo. Não sabe o que vai fazer. Porque não tá assistindo Store Talks político. Exatamente. Assista, curte, deixa o like. Vamos participar conosco aqui, é extremamente importante. Vanderlei, fala um pouco para mim, pra gente, pra audiência, como que o vereador consegue? Hoje vocês têm quantos candidatos a vereador que vão sair? E como que o vereador consegue ajudar? Qual que é o papel dele aqui na cidade? O vereador, só complementando, aí falando assim, não só de educação, saúde, segurança, que é o que a maior parte das pessoas perguntam, mas até focando no que é o nosso propósito aqui na Store, que é a parte do empreendedorismo. Sim. Como fomentar negócios. E aí não necessariamente os gigantescos, não trazer uma montadora de automóveis, mas os pequenos, que é mais de 90% do mercado de empreendedorismo. Nós temos um espaço tremendo aqui em Piracicaba para desenvolver. Embora nós temos assim a Uninorte, a Uninesc, sabe esses centros que são extremamente importantes para a nossa cidade, de desenvolvimento, né? E muito bem trabalhado, muitas empresas. Nós temos aí empresas fantásticas, tem uma Hyundai, nós temos aí a Caterpillar do Brasil. É muito interessante falar da Caterpillar. Eu me lembro que existia uma parte, um polo dela que ficava lá em São Paulo, na Zona Sul, lá em São Paulo, né? E acabou sendo transferida. Isso também, muitos trabalhadores de São Paulo vieram habitar aqui em Piracicaba, trabalhar aqui em Piracicaba e fixar residência e não sair mais de Piracicaba, né? Ela é uma grande importância. Fez Piracicaba ser vista, mais vista. Sim, mais vista. Então, nós temos assim, uma situação extremamente importante. E o papel do vereador é auxiliar, não é ficar só mostrando buraco na rua, aquela coisa. É lógico. Qual é o verdadeiro papel do vereador? Ele tem que entender que ele é um legislador, tá? E fiscalizador. Ele fiscaliza o executivo, ele tem que fiscalizar, né? Fiscalizar o que o executivo está fazendo, sabe? Tem que sim trabalhar em relação ao que está acontecendo com a educação, com a saúde, você fazer a fiscalização e cobrar o executivo com isso. Tá? Mas não adianta apenas só falar, cobrar, mas também auxiliar para que realmente possa trazer soluções para os problemas. Apontar só o problema é fácil, né? Mas contribuir para que aquele problema venha a ser solucionado é outro caso. Por isso tem que se envolver e entender como são os processos, né? Através das leis, né? Das leis, para que possa trabalhar as leis, para que possa tratar os projetos, buscar recursos. Ajudar a buscar recursos, porque, veja bem, nós temos a arrecadação municipal, embora Piracicaba, a arrecadação ela é excelente. Nós somos o 13º município do estado de São Paulo em arrecadação, 13º município em extensão territorial. Vai perguntar se os vereadores conhecem a nossa extensão territorial, sabem quão grande ela é, o que pode ser feito. Nós temos bairros aqui dentro de Piracicaba que é muito mais distante do que os municípios que estão ao nosso redor. Né? Tem um bairro aqui que tem 30 quilômetros de distância. Caramba, é um distrito nosso dentro de Piracicaba, até porque nós temos assim uma extensão tão grande que margeamos 15 municípios aqui. São 15, cara? 15 não sabia municípios. Dessa informação, não sabia também. 15, é muito grande. A gente tem margem aí com Saltinho, Rio das Pedras, né, Limeira, aqui Santa Bárbara, Rio das Pedras, Rio Claro, São Pedro, e assim vai, Santa Maria da Serra. Sei que são 15 municípios, moço. É muito grande. Nós somos o 13º município em extensão territorial do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo ocupa a 9ª extensão territorial. Nós somos o 13º, bem próximo de São Paulo. É uma extensão. Espaço. Então, primeiro, o vereador ele tem que saber quais são as problemáticas do município, buscar estudar, fazer o que a gente fez, estuda, saber o que ele pode fazer, qual é o papel que ele tem que desempenhar, ser um auxiliador, mas ser fiscalizador. Ele tem que ser um fiscalizador, porque o executivo, ele executa. Então, obras, o vereador não tem que tapar buraco, o vereador tem que fiscalizar para que... Por que não está sendo feito? Por que não está sendo feito? Por que as empresas... Por que as empresas não estão executando? Por que o produto ficou ruim? Exato, tudo isso. Por que está faltando tanta água? Esse é um ponto crucial também para a cidade. Outro dia fiquei 3 dias sem água lá em casa. 3 dias. Aqui, a gente está na vila.
Que vai limpar, acabar. Eu tento lavar o banheiro aqui, eu não consigo, gente. Não tem pressão. Não, tem... não, e acaba a água. Acaba a água. Eu joguei a água, quando eu fui enxergar, acabou a água, foi embora. Quase todos os dias eu vou tomar banho. Não tem faxineira não, gente. Não, é igual lá no Republicano, eu que faço tudo, faço cafezinho, faço a limpeza, aquela coisa. Embora tenha um auxílio pelo menos uma vez no mês, uma vez por mês, para fazer uma faxina lá, porque não aguenta, né? Dá uma faxinada boa. Mas assim, ele tem um papel fundamental, sabe? O que a gente fazia? Né? Ensinar um pouquinho os vereadores, né? Eu ia em todas as secretarias, entender como funcionavam as secretarias, me colocava à disposição, brincava, o que eu posso fazer? E o vereador pode fazer muito, sabe? Muito mesmo, através dos projetos de leis, lutar para que, quando vem o orçamento, destinar emendas para algumas secretarias, entidades assim, para que possa funcionar melhor. Quer dizer, saber onde buscar e captar recursos também do governo do Estado, do governo federal também. Como que funciona essa parte de buscar recursos e destinar para quem precisa? Assim dentro do município, eu digo. Dentro do município, né? Então é muito interessante buscar recursos. Então o Estado tem o seu orçamento e os deputados, tá? Vamos lá, aqui dentro do Estado, os estaduais, ele tem direito a fazer emendas, né? Emendas parlamentares. Olha só, o estadual aqui, ele pode indicar até 12 milhões, tá? Olha só, 12 milhões, 12, tá? Não é mais do que isso não, tá? Tem gente que tá falando que é muito mais do que isso, mas é 12 milhões em emendas parlamentares. Isso falam os deputados, tá? Sem encontrar as secretarias que também têm os recursos para destinar para alguma coisa que o município precise. Um exemplo, Secretaria de Esportes, tá? Existem programas de governo, tá, que favorecem os municípios, né? Eu lembro das areninhas, de programa de esportes, então fazia parcerias. Um exemplo do próprio da Secretaria de Esportes, vou dar um exemplo, né? Que existia as parcerias junto com a renúncia fiscal, né? Então vinha uma entidade aqui, apresentava um projeto. O que é a renúncia fiscal? Em vez de a empresa aqui destinar 100% da arrecadação dos impostos para o Estado, ela pode destinar também, eu acho que são 5% do recurso dela. É limite de 5%. 5%. É tipo a Lei Rouanet para o esporte. É para o esporte. Ou para as outras entidades também. Então, saber buscar isso. Então, ensinar a fazer os projetos para que possa ser apresentado, caso aprovado, a gente poder fazer a parceria. Uma parceria extremamente importante são as PPPs, né? As parcerias públicos-privadas, onde nós podemos atuar de diversas formas. Então, se ele tem esse entendimento, saber buscar e ter essa ponte, né? É extremamente importante para que possa, não só o município não depender apenas da sua arrecadação, que às vezes não é o suficiente. Há um vácuo muito grande, uma necessidade muito grande para trazer desenvolvimento. É necessário ter essa capacidade política de buscar os recursos e saber onde buscar os recursos para que possamos trazer melhorias para o município. Então, ele tem que ter um pouco do entendimento e saber aonde buscar e como buscar, né? Porque às vezes a pessoa quer buscar, mas não sabe aonde. Sim, e às vezes está batendo a cabeça numa situação que tem um dinheiro parado lá. Sim. Isso deve acontecer de balde, né? O federal são poucos municípios que têm uma estrutura igual Piracicaba. Piracicaba tem grandes indústrias, universidades, comércio muito pujante, então consegue trazer recursos. Agora você pega outros municípios aí menores, não fecha a conta. Sim. Eles sobrevivem, às vezes, do fundo de participação do município, né? Então, às vezes não é o suficiente, com certeza não é o suficiente. Realmente acaba não fechando a conta, porque às vezes o que mais pesa o funcionalismo público acaba pesando bastante. Então nós temos que equacionar, não é que eles sejam os culpados, mas às vezes você fazer pagamento, assim, aliás, tem recurso. Um exemplo, a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem no mínimo, é obrigatório, isso é por lei, do município, do estado, destinar 25% para essa secretaria e 25% para a saúde, no mínimo, tá? Então, no mínimo, é você trabalhar isso. Imagine só, aí você já foi 50% do orçamento. E as outras secretarias? Tem secretaria que sobrevive com 1%. Tem secretaria que não sobrevive, só sobrevive de buscar recursos, né? De trazer recursos através de programas. Um exemplo, a Secretaria de Assistência Social, ele é campeã, ela consegue trazer bastante recursos para o município se ela buscar, sabe, essa participação
com o governo, né, trazer os programas do governo federal e o programa do governo estadual também para dentro do município. Mas aí vai o secretário também, o secretário tem que saber buscar, né? Tem pessoas que possam buscar. Você falou de 50% para educação, 50% para saúde. Isso é algo que vem da Constituição. Isso. Você vê, é um negócio que, ok, de certa forma até faz um sentido, mas também não faz um sentido, porque... Posso continuar? Não, pode continuar. Continue. Porque se pegar um município, por exemplo, que ele tem uma boa eficiência, ele destina lá os 25% para educação. Ele é obrigado a gastar. E ele é obrigado a gastar. Então ele vai lá e tem que trocar, às vezes, de cadeira, sendo que as cadeiras estão novas, mas ele é obrigado a fazer isso. E a Secretaria do Esporte, que poderia estar ali investindo um pouco mais, porque tem demanda, muita criança na cidade e tem ali bons atletas que poderiam se desenvolver, não tem verba para isso. Qual o sentido num negócio desse? Porque o problema nosso... Faz sentido, mas não faz. Teria que ter uma margem ali de manobra. O problema nosso no Brasil hoje, que eu vejo, é que tem muita coisa na Constituição. Eu acho que a Constituição deveria dar deveria dar uma orientação que os estados deveriam focar em saúde, educação e segurança. Foca nisso. Quando isso estiver bom, remaneja. Da forma como está hoje, ele engessa. E é como você falou, tipo, Piracicaba é uma cidade que educação a gente tá legal até. Nas escolas municipais, falando das municipais. A gente tem um índice legal de educação. Mas não importa, ela vai ter que gastar o orçamento. Então, se você pegar um secretário que não traga projetos para melhorar esse índice e só force gastar o que está previsto, só vai gastar dinheiro. E se não gastar, ele está perdido. Ele tem que gastar o recurso. Esse é outro fator. A gente incentiva o desperdício. Deveria ser premiado. Deveria ser algo assim. Se você conseguir economizar, sobrar teu orçamento, você pode destinar para X obra, ou fica esse caixa aqui, você empresta para o outro departamento, cria um sistema bancário interno, ainda aproveitar uma empresta lá, depois ele te paga. Deixa rendendo. Mas tem que ter, assim, a anuência de todo mundo. Tem pessoas que não entendem. O governador do estado, tentou fazer isso. E que ele tirou, tá? Ele está tentando remanejar exatamente para a mesma educação, para poder atender de forma de uma forma assim, mais correta, para que possa realmente atingir o aluno, a classe e tudo mais. Porque se você fica engessado só trabalhar ela, você pode de repente o recurso da educação ir para a reforma, então para a construção e tudo mais. Então você tem que ter, esse mecanismo de você atender sim, mas você tem que ter um equilíbrio de você atender da forma que precisa ser também atendido, né? Então, às vezes você fala, não é que está tirando, porque antes ele aplicava, eu acho que 40%, não, 35%, vamos fazer o seguinte, vamos remanejar 5%, né? Tirar, mas remanejar para a própria educação, mas remanejar ela... A infraestrutura, de repente. Para a infraestrutura. Que faz parte da educação, mas não é onde... Não é parte da educação. Daí você não entra, porque daí você entra na Secretaria de Infraestrutura. Aí você não consegue atender da forma que precisa, porque há necessidade para a infraestrutura, e você não pode usar aquele dinheiro, você tem que usar. Então você apenas está remanejando para que possa atender uma necessidade que existe da área. Eu conversei com o Marcos, que trabalhou muito tempo na Exalc. E ele falava que era um desespero dentro da Exalc, porque às vezes tinha mês que não consumia toda a cota de material escolar, material de papelaria. Tinha lá 15 mil reais para gastar com papelaria. Ele falou que tinha mês que eu não tinha necessidade daquilo, mas eu tinha que gastar. Então, e aí tem aquela conversa, emite uma nota para mim aí, depois eu pego esse produto. E aí, não tem nem onde enfiar agora. Só que aí, exatamente. Só que aí vira um emaranhado de bagunça. Porque todos os setores estão fazendo isso. Eu não preciso gastar agora, mas eu sei que lá na frente... Eu vou precisar. Então isso pode gerar um puta no problema, porque se o cara for lá fiscalizar, assim, dá problema. Cadê o material? Dá problema. É que ninguém fiscaliza, então não faz. Mas é uma deficiência. Se for, mas se ele deu azar... Você atrapalha a gestão. Poderia ser um negócio, você tem um orçamento anual aqui, ou vamos avaliar vocês, se vocês conseguirem economizar, X vai ser revertido, economizar e manter a qualidade, plano de carreira. É o que uma empresa, um empreendedor tem que fazer. Você não vai comprar material desnecessário porque você tem dinheiro para aquilo. Você vai comprar aquilo que você precisa. Se eu não preciso disso, eu preciso do outro, eu não vou usar a verba de marketing para comprar produto de limpeza, né? Uhum. Exato. E o importante é que seja usado da forma correta, entendeu? Da forma correta. Às vezes, como você falou, muito específico. Isso traz o mesmo cada problema. lugar tem a sua necessidade. O Brasil, desse tamanho que é, né? No começo da nossa conversa aí, realidades completamente diferentes. Você obriga a fazer uma coisa que naquela região não tem necessidade. Sentido, né? Exato, com certeza.
Obrigar o baiano a comer arroz sendo que ele quer farinha. É outra cultura. Entendeu? É o nordestino com cuscuz, né? Você tirava, viu um memezinho na internet. Você viu esse cara com a capinha? Não mexe no meu cuscuz. Não, vou fazer dieta, mas se mexer no meu cuscuz, eu mato ele. Melhor que ela falou, eu joguei fora o cuscuz. Ele fala, não, você não fez isso. Eu acho que se ela tivesse jogado, tinha acabado o casamento. Mas são realidades diferentes, são públicos diferentes, mercados diferentes. Deixa eu fazer uma pergunta agora, assim, já encaminhando para o fim. O Brasil tem solução? Tem. Eu tenho esperança. Então que bom, não sou só eu. Eu acredito que tem esperança sim. A gente fala essa trajetória nossa, né? Que eu passei de São Paulo, Minas, Ribeirão, trabalhei na Secretaria de Assistência Social. E eu aprendi muita coisa lá também. Foi uma experiência incrível para mim. Vindo para Piracicaba, eu acabei me tornando presidente do Comitê Pop Rua por conta de um trabalho voluntário que eu faço com os Anjos da Madrugada, quem trabalha com moradores em situação de rua. Até o termo, né? Morador em situação, porque ele não é morador de rua. Ele está em situação. Assim como um político, ele não é político, não é político. Ele não é vereador, ele está vereador, ele está deputado, está prefeito, ele não é... Embora acaba ficando a prerrogativa, mas ele está apenas no exercício do mandato. Ele foi colocado ali pela população. Exato. Então, se renova a cada 4 anos, ele tem que entender isso, tá? Então, o povo é que decide isso. Então, quando você passa a ter essas experiências extremamente importantes, né, que o trabalho de voluntariado também é muito. Eu trabalho na Festa das Nações, Festa da Batata, Festa do Frango aqui junto com a... Aliás, Piracicaba tem bastante festa. Muita festa. Essa semana acho que vai ter a do pastel lá na... Então já tá rolando, acho que começou. Já começou? Hoje ou amanhã começa. Ali na rua do Largo dos Pescadores. Sim. Então você vê quantas pessoas que se colocam à disposição e essa querem semana fazer... já foi, tá, gente? É verdade. Então quando a pessoa, assim, a gente vê que as pessoas se colocam à disposição e tem muita gente querendo ajudar ainda. Muita gente, não é pouco, é muito. Muitas pessoas querem se tornar voluntárias, mas não sabem como fazer isso. As pessoas querem ajudar a construir, mas não sabem como construir. Então, assim, a participação política das pessoas é extremamente importante. Quando participar, não da politicagem, mas da participação da verdadeira política, da discussão que nós estamos fazendo aqui, discussão de ideias, sabe, trazer pessoas que conheçam e possam contribuir de alguma forma, usar isso, sabe, sugar isso para que a gente possa também ajudar a construção. O nosso país é um país fantástico, sabe, a extensão dele, nós somos um país tropical, nós temos um país assim que tudo planta, tudo colhe, nós temos assim riquezas mil, nós temos muitos produtos, muito minério, nós somos assim bacias de água, você assim, o aquífero Guarani, tantos aquíferos é um país privilegiado. Privilegiado, nós somos privilegiados. Então, por que é que nós vivemos da forma que vivemos? Gestão. Falta pessoas que possam realmente fazer algo. Despertou-se algo no coração do brasileiro. Mas você vê uma coisa que, infelizmente, muitos não querem que o Brasil se conserte. Então nós temos que trabalhar para consertar, sabe? Colocar no coração para que as pessoas votem certo, escolham certo, da melhor maneira possível, né? Vou escolher o menos pior, né? Nossa, isso é um absurdo. É ruim. Sabe, como nós falamos, um vereador tem que ter um mínimo de cultura, um mínimo de conhecimento, tá? Ele tem que ter um mínimo de conhecimento, ele tem que estudar, ele tem que se capacitar para ser um bom gestor, para ser um bom legislador. Né? Se a gente entender isso e trabalhar essas pessoas e mostrar que nós precisamos nos envolver diretamente com isso, eu acredito que pode mudar. E teremos bons parlamentares, bons vereadores, bons prefeitos, né? A gente tem que saber identificar também pessoas que tenham, que queiram fazer isso, bons governadores. Eu falo assim que eu votei no Tarcísio porque eu vi ele um cara violento, sabe? Sabe que é o desejo da gente, eu votei nele por causa disso. E ele está sendo um grande gestor, precisando de pessoas como ele. É aquele fato, né? Não se dá para aprovação muito grande. Não dá para agradar todo mundo, isso ninguém vai fazer. Mas o Tarcísio ele está tendo um destaque muito grande, né? A aprovação dele está altíssima. Eu até brinco que ele seria um cara forte para 26, para presidente, mas eu acho que se eu fosse ele eu não arriscaria, eu ficaria mais um mandadinho aqui em São Paulo. Ele vai ficar mais um mandadinho. Eu estava ouvindo a rádio quando estava vindo para cá, eles estavam falando exatamente disso. Mas ele está assim, ele não está entrando em polêmica fria, ele está sabendo equilibrar muito bem, muito bem. E muita gente tacava, não estou defendendo ninguém aqui, mas é só um comentário. Muita gente tacava o pau porque o que ele vai ser como governador do estado? Nem daqui ele Não precisa ser daqui, faça um bom trabalho. Só um adendo nisso, né? Só para
né? Ele não perdeu o fio da meada. Quando eu fui para Minas Gerais, eu estava em entrevista com um colega lá, um jornalista, né, que ficava na Assembleia. Ele me disse assim, o Jean Gross, o pessoal que perguntava assim, falava assim, cara, ele foi vereador de São Paulo, ele vai ajudar a gente pra caramba. Olha só. Aqui em São Paulo é o contrário. E ele de fora. Meu Deus do céu, vai tomar o nosso lugar. Maneiras de você enxergar as coisas. A experiência, né? Eu acho que o raciocínio deveria ser. Se bem que eu fiz esse comentário do Elinho, né? Que ele teve muito voto em Piracicaba, mesmo não sendo daqui como deputado estadual. Mas é um cara, eu não sei ainda, vocês, os republicanos, vão apoiar o Alex. Mas o Elinho é um cara que talvez, se você tiver na dúvida, é um cara que você olha e fala, tá, ele governou 2 cidades menores. Então ele tem uma experiência como prefeito. Como que foi a gestão dele em São Pedro? Então, eu não sei, tá? Eu só tô dizendo que Só especulação. a minha linha de raciocínio vai ser essa. Como que foi em São Pedro? Eu vou caçar. Faz pesquisa, eu acho que nós temos que pesquisar todos. Eu pesquiso. Tá? Em especial, nós temos pesquise antes de decidir. É que eu tô falando de Alegre também, mas eu nem volto aqui em Piracicaba, eu volto aqui em Piracicaba. Eu moro lá. Mas eu faço a cabeça de uma galera aqui, então... Mas você pesquisa isso? Vamos pesquisar. Eu acho assim que nós temos que tomar muito cuidado com isso. Quando nós começamos a falar de título, pessoal, a questão de estar usando dessa forma totalmente equivocada, porque sabe que o povo não lê, então pesquisa bem antes. Não leia só a manchete. Não leia só a manchete. Inteira, vai atrás da pesquisa, vê a fonte. Veja a fonte. É igual essas pesquisas tal, e desculpa, é difícil de engolir. Né? Então, eu vou ser muito sincero, está muito difícil de engolir porque não condiz com a nossa realidade. Né? Não condiz mesmo. É muito simples. É só você começar... Eu queria rede de amigos. Eu queria ter dinheiro pra rodar Piracicaba inteiro. Sair perguntando. Pelo menos conversar com, sei lá, pelo menos 10 mil moradores. Você ficar no centro ali, um dia você pega 10 mil. Será que passa 10 mil pessoas ali? Passa. Muito mais. O terminal ali passa? Passa. Muito mais. Então, gente, que você não consegue parar todo mundo, óbvio, né? Financia a gente aí, alguém, pra fazer essa pesquisa de forma honesta. Depende do eu gravo a pesquisa toda, eu gravo todas as... Aquela câmera, né? É igual aquela câmera do policial. Mas existem os meios de você fazer umas pesquisas aqui, tá? Embora, infelizmente, o pessoal manda para os amigos, quem você votaria para vereador, para prefeito, né? E só manda para os seus amigos. Aí, lógico, vai dar você. Lógico. Lógico que vai dar você. Então, é complexo, né? Pesquisa tendenciosa. Tem uma manipulação de dados geral aí, não tem jeito. É difícil já. E é extremamente importante defender os nossos, né? Mas às vezes a gente fala, vou defender o meu, né? Aqui, assim, eu acredito no Alex, acredito que ele é uma pessoa, assim, de boa índole. Ele é de Piracicaba, nasceu em Piracicaba, embora, assim, mas ele estudou, viveu aqui e acabou também tendo a sua vida, acabou indo para São Paulo também, fez o trabalho e voltou agora para sua terra de origem. Sua mãe, seus pais estão aqui, né? A mãe dele mora aqui, mora lá em Artemis, ele é de Artemis, né? Lá. Sim, lá de Artemis. Então, veja quem está junto, analise quem está junto, os partidos que estão juntos, as pessoas que estão juntos, analise os partidos políticos, veja quem são os seus dirigentes, quem são os seus apoiadores, estude tudo. Se você fizer uma análise bem ampla, você vai entender que tem certas pessoas que nós não podemos votar de jeito nenhum. Tá? Bem ampla. Então nós temos que analisar. Então comece a fazer toda a análise, nós temos tempo. Ainda temos tempo. Pelo menos para prefeito você consegue, você já tem certeza de quem está vindo, em quem são os candidatos. Então você tem tempo de pesquisar. Faz uma pesquisa antes, né? Você do MBL, então meu amigo Benac que está... Ele até falou, te falei lá, Vanderlei, vou falar com o pessoal. Maravilha, tamo junto. Foi o primeiro que a gente conversou sobre política. Que legal. Então, assim, a gente conversa muito, né? Então, vamos fazer uma boa análise. Eu gosto de estudar, não vou falar por paixão. Paixão é uma coisa, né? Você fazer paixão, porque eu quero que o meu ganhe, tá? Então, vamos fazer uma análise de quem são. Então, faz um processo eliminatório, sim. Faz um processo eliminatório. Por que não? Por que não? Por que não? E por que sim? Então, existe, não desmerecendo o trabalho das pessoas, mas tem alguns que foi bom, mas já passou. Eu acredito muito nisso. Já passou. Rio das Pedras provavelmente vai virar 3 candidatos para prefeito, somando os 2 já deu 5 mandatos. Então, pô... Renova, né? Renova, e a pessoa, a terceira opção, a Vanessa, ela
me pareceu ter boas intenções e o conhecimento e bagagem para trazer gestão, tem empresa. Sei que é diferente, público e privado, mas tem alguma coisa que você usa de um para o outro. Então, mas é a vereadora de lá, né? Ela foi vereadora, teve um mandato como vereadora. O que eu acho que falta... Ela está como vereadora. Ela está como vereadora. Está. E não sei se vai sair todos que falaram que vão sair, mas... Ainda está em fase de pré-candidatura, né? Tem algumas coisas para se resolver. Muitas decisões vão estar sendo tomadas. Por que os republicanos não pensam em colocar um candidato Nós estamos a prefeito? lançando, nós estamos crescendo, fortalecendo, o partido cresceu, nós estamos aqui desde 2007, né, o Republicanos, nós temos vereador o vereador que está desde 2004, eleito em 2004 até hoje, né, 20 anos. Ele está hoje? É o Paulo Henrique, ele é o vereador do Republicano, nós temos elegido a Alessandra Bellucci. Interessante, né, quando a gente fala assim de mandato, né, você vê, quando nós vamos fazer a filiação dela, uma surpresa nossa, você fazer a filiação, você tem que ter o título de eleitor. Ela não tinha o título de eleitor. A primeira vez que ela votou foi para ela. Nossa, Caraca, sim, senhor. Mas como ela não tinha? Ela não tinha, nunca tinha tirado o título de eleitor. Estava irregular. Totalmente. Queria ser candidato a vereador, nunca tinha Porque ela não tinha 18 mas anos. como? Você tem que ter exercício, sabe, os direitos, porque é direito, né? Não são obrigações. E as obrigações que nós temos, né? Nós conseguimos regulamentar e acabou sendo eleito. Então, em 2016, fizemos 2 vereadores, nessa também fizemos 2 vereadores. A gente acredita que no trabalho que estamos fazendo, que hoje, em Piracicaba, cada partido pode lançar no máximo 24 candidatos, né? Nós temos os 24 candidatos. É lógico, assim, há uma preocupação porque a gente vem crescendo eleição após eleição. Eu acredito que ainda não é o momento, mas nós vamos lançar o vice. O vice que está com o Alex, que é o Eric, né, que está com a gente. Então, o Republicano lança o vice e a gente vem trabalhando nessa forma de se fortalecer para que nas próximas, sim, a gente venha lançar um candidato. Né? A gente está crescendo, a cada eleição crescendo bastante. E hoje nós somos considerados um dos partidos grandes de Piracicaba. Na eleição passada, nós fomos o 4º partido mais votado da cidade. Fomos o 4º partido mais votado. Então, há um reconhecimento muito grande. Há esse reconhecimento, principalmente no meio político, né? E quem está fazendo a gestão, né? Então, é importante entender isso, que a gente tem um trabalho de bastidor pensando nisso. Quando você me perguntou, e aí, você vem candidato também, né? A convenção dirá, né, ainda há possibilidade, nós vamos avaliar a questão do partido, se houver necessidade de vir para poder ajudar o partido, por que não? Né? A gente tem experiência para isso, né? Esse é um ponto. Isso. E vai ter gente ganha. A chance é gigante. E uma pergunta que me veio agora, eu não faço ideia. O vereador, ele tem limite de reeleição ou não? Não. Ele pode ficar eterno? Pode, quantas vezes disputar. Mas é bom que houvesse. Imagino que sim. Será excelente. Eu não sei se o cara faz um bom trabalho. Eu tinha um colega lá em São Paulo que era muito interessante, ele tinha um busto em homenagem a ele em vida. Normalmente o pessoal faz isso depois que morre, mas fizeram homenagem a ele em vida. Era o Vadim Mutrano, que tinha mais de 40 anos na casa, que era vereador na casa, 40 anos. Se o cara está 40 anos fazendo aquilo, ele já não está fazendo mais nada, né? Às vezes não. Ok, isso é um preconceito. Mas às vezes não, às vezes ele tem uma experiência fodida que ele está olhando para os projetos e fala, cara, esquece disso aqui, porque isso aqui não vai resolver nada, isso aqui vem para cá. Cara, eu aprendi muito com ele. Ele falou assim, nós somos parlamentaristas, nós temos que cuidar da casa. Então ele tinha uma preocupação de orientar todos os vereadores, olha, você tem que ter um zelo pela casa, você não pode denegrir a imagem da casa, nós não podemos perder moral. Aí se a gente olha aqui a casa... Tudo. O pessoal preserva a casa, né? Uma beleza. Com essa... Chega, né? Porque, pelo amor de Deus, se falar mais mal aqui, a gente vai ser crucificado. Não, mas estamos falando a verdade. Não, mas é uma coisa que a gente não fala muito. Tá aberto, tá, gente? Se você assistir aqui e tiver um candidato que é conhecido, é que é difícil conversar, achar os candidatos. Eu mandei e-mail para vários da Câmara que são. Chamei no Instagram do pessoal também. Então a gente está convidando todo mundo. Não só vereadores, mas pré-candidatos a prefeito também, né? Estão todos convidados
Às vezes a gente não consegue acesso a todos, mas a estamos gente manda formalizando mensagem. aqui. Eu vou ajudar. Nos legal. acompanhe. Com certeza. E obrigado aí pelo Obrigado, papo. Acho que se deixar, a gente fica aprendi gravando bastante aqui. hoje aqui, Eu viu? E não deu tempo de falar tudo. Esqueci deu tempo. tudo. Não falei de Ribeirão. Não deu tempo. Não dá, é Você muita volta aqui, história. né? Volto, vamos falar mais um pouquinho. Mas muito obrigado aí. Espero que o pessoal também que nos acompanha tenha aprendido bastante aí. E nas próximas eleições, escolha melhor os seus Olha, candidatos. Com certeza. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais.